Fala galera, hoje nesse vídeo eu irei mostrar pra vocês que truques e segredos que talvez vocês não sabiam em Hospital de Animais. Muitas pessoas não sabiam disso. Então bora pra um desses segredos. Um segredo tá aqui na sua frente. Isso daqui é da Coreia, China, Índia e Turquia. Aqui tá escrito, pelo que tá dizendo aqui. Mas falando sério, eu acho que isso daqui é do Japão ou da Coreia. Essas letras aqui. Ou da China, pode ser algum desses. Melhor turno, tal coisa. Tá, maiores mudanças. Tá, esses caras aqui não ligam muito. É sério. Aqui uma coisa que talvez muitos não sabiam. Mas, no primeiro turno, os dois pacientes não são anomalias. Então pode ficar de boa que você não precisa fazer nada. Porque eles não são anomalias. Por isso que no primeiro turno não tem câmeras. E sempre ele vai querer o quarto 1. Aqui. E também, falando sobre uma coisa, sempre o paciente vai querer, sabe o que? Ervas. Ele sempre vai querer ervas. Beleza? Daí, você vai lá, pega a amostra. Você coloca aqui o DNA dele aqui, né? Daí você fica esperando. Daí, quando você colocar aqui no PC, ele vai estar com dor de estômago, que é ervas. Daí você vai lá, pega ervas, coloca o tratamento nele e pronto, feito. E é isso, né? E também é só 2 pacientes mesmo no primeiro turno. Então, nem precisa olhar a foto, porque você já sabe, né? Ele não é anomalia. Então, pode ficar de boa. E sempre os 2 que aparecem no primeiro turno sempre vão querer o quarto 2. Um vai querer o quarto 1 e o outro vai querer o quarto 2. E falando nisso, ele sempre mesmo, galera, ele vai querer o colírio. Aqui, ó, vocês apostam quanto? Eu aposto um celta. Aqui, ó. O que é isso? Resultados do processo. Daí vai lá, galera. Olhos secos, que é colírio, falei? Daí a gente espera que carregar o jogo. Daí a gente aplica o tratamento. E o nosso chefe, né, médico, tá chegando. E é isso daí mesmo. E também, outra dica. E essa dica é que sempre vai ser excelente quando você terminar o turno 1. Sempre vai ser. Tenho certeza que vai ser sempre. Só se você ser um ótimo médico. E também outra coisa. Sempre ou às vezes o primeiro paciente do turno 2 vai ser uma anomalia. Mas no caso aqui no turno 2 não está sendo anomalia. Geralmente o segundo e o terceiro é uma anomalia. Mas é só às vezes mesmo seja anomalia. É um pouco difícil. E também outra dica, galera, é que não veio o extintor de incêndio. Mas quando tiver o extintor de incêndio e os clientes, né, soltarem slimes, você sempre deve colocar o extintor. Mas no turno 2 ele não tá liberado. Então, já que não tem um extintor, você pega o xarope de tosse. Daí, quando você pega o xarope de tosse, você consegue limpar o slime bem mais rápido. E o slime se dissolve com o xarope de tosse. E isso é bem simples. E muitos já sabem, mas alguns nem sabiam ainda.
O terceiro geralmente é a anomalia, pelo que eu tinha falado. Então, esse amiguinho aqui já manda vazar. E eu não sei se eu tenho um pouquinho mais de dica, mas eu lembrei algumas. Caso se apareça esse monstro aí dos olhos, esse daqui, essa dica é bem simples e sempre acontece para vários jogadores que acabaram de iniciar o jogo. Quando você fica aqui na porta, o bicho fica te encarando, mas ele não tira essa unidade sua. Então pode ficar de boa. Só não sai assim, ó. Tipo, tá olhando aqui na porta, só que não sai assim. Tá, não sai do coisa sem ficar olhando pra ele. E também, ó, pra quem não consegue ler, aqui aparece, não olhe para cima. É só isso. E sempre no turno 2, a loja de suprimentos vai ser aberta. Entenderam? É só isso mesmo. E também, visitantes vai ser um pouquinho mais rápido. Eu vou comprar isso daqui que é bem melhor. E também esse negócio de centenário não vai valer a pena não, tá? Pra mim não vale a pena. Pra mim. E ó, tipo, se você atender sem querer uma anomalia e não saber que é uma anomalia e esquecer de olhar nas câmeras, como por exemplo agora, ó. Então, em vez de você, tipo, ficar fazendo alguma outra coisa, sabe o que você deve fazer? Você já pega algum suprimento aleatório e já vou entender o porquê. Daí quando o bicho chegar, vocês esperem aqui que eu... Tá, mas... Galera, daí, quando você esperar aqui o bicho, o negócio do bicho carregar, você espera e quando for outra coisa e ser uma anomalia, você dá o suprimento errado. Dela coloca tratamento errado. Alguém morreu no quarto 4, mas eles eram anomalias. Deu pra entender, né? Então, e não acabou as dicas ainda, tá? E também tem uma coisa que é um pouco simples, que muitos já sabem, que é quando você pega um café, tipo, você bebe umas 2 gotas, você vai lá, enquanto você vai pedir pra sair, não pede sem o café na mão. Você deve pedir com o café na mão. E aí quando você pedir o café na mão, aqui ó, daí ó, as anomalias se acalmam com o café. E essa é a dica. Quando aparece uma anomalia aqui, em vez dela tirar sua sanidade, te machucar, não, ela apenas vai ficar calma com o café. E também quando, tipo, se é uma anomalia e na foto estiver te assustando, tipo, uma assustada e tirar sua sanidade no jogo, significa apenas uma coisa. Você deve esperar que quando você tira a foto da anomalia, e daí tirar sua sanidade, em vez de você olhar de vez a foto, você espera carregar a foto. Daí ele bebe isso daqui, pelo amor de Deus. Ó, galera, se vocês não tinham entendido, quando tipo tirar foto, isso é uma anomalia. Aqui, por exemplo, eu vou fingir que ele não é uma anomalia. Deixa eu ver. Ele não é uma anomalia, mas finge que ele é. Aqui, você vai lá, faz coisa, e você espera carregar a foto pra ver se ele
é uma anomalia para não tirar a sanidade sua. Isso é uma dica bem simples. E com certeza, como você joga esse jogo, você já deve ter visto um monte de vezes esse cara. E não, isso daqui não é uma dica, aquela coisa. Não, isso daí é só porque eu já vi esse cara milhões de vezes. Galera, então, aparece um extintor aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Daí acontece isso daí, né? Bem simples. O que acontece é só isso. Aqui, galera, mais uma dica. Caso se o cliente na foto e até como ele tá na vida real, ele tiver normal desse jeito, você deve sempre conferir nas câmeras. Porque quando ele tiver preto desse jeito e a cor dele e o tom de pele dele não ser, tipo, por exemplo, ser azul, daí aqui nas câmeras tá preto, é uma anomalia. Como sempre, isso é uma anomalia. E ele fica falando essas coisas sendo que ele mesmo é uma anomalia. Tem que rejeitar isso daí. E vários visitantes falam: eu vim visitar alguém. Isso vai demorar muito. E no caso, isso daí passou uns 10 segundos. Mas quando eles falam isso, literalmente, ele vai visitar uma pessoa só. É só isso mesmo. E no caso ele vai ficar observando e com certeza deve ser filho dele. Um parente. Um parente. E quando eles vão visitar alguém, eles ficam chorando assim, sozinhos, sendo que não tem ninguém, eles ficam parados. E não, você não precisa atirar neles ou fazer outra coisa com eles. Tipo, dar um choque nele com o taser. Não, na verdade é normal, eles ficam lá por um tempinho, mas daí de boa, tá de boa. É isso que acontece. Eles só apenas vão ficar lá um tempinho. Aqui, ó, ele já saiu. Mas esse daqui, na verdade, ele não saiu ainda. Ou seja, é uma cópia dele. Ele só vai ficar... esquece isso. Mas ele vai só ficar observando o cliente e pelo que vocês viram, ele já foi embora. Nossa, que cliente sem noção. Fechou na minha cara a porta. Nem de falar obrigado porque eu deixei ele ser atendido. Calma aí que esse calabrezinho aí que está saindo, ele vai ver. Na próxima vez que ele ser anomalia ainda, ele vai ver. Então, próxima dica. E galera, aproveitando aqui, ó, ele quer unguento, gotas oculares, que é colírio, e kit médico. E por coincidência, eles estão um perto do outro aqui, ó, quase na mesma sequência. Só inverter. É só inverter um pouquinho, tipo, colocar o do kit médico aqui, daí o das gotas aqui. Isso eu acabei de perceber agora. Então, próxima dica. Ó, galera, no caso, se aparecer um paciente, você pode tirar o fogo dele ou pegar o extintor de incêndio. E falando nisso, sempre quando ser o taser, ele vai ser no turno 4, pelo que eu sei. Ó, e sempre você deve reservar cafés. E sabe por quê? Pro Barney, né? É pro Barney. Daí você reserva o café. Aí, eu tô falando, o Barney chegou, tá? Chegou cedo. Aqui, mano, pode pegar café. Aqui, ó. E já vai aparecer o café lá na cafeteira. E aqui, ó, pra você saber mais uma coisa sobre o Barney, quando você chega no turno 4, muitas vezes ele vai pedir alguma coisa. Tipo, ele vai pedir pra colocar essa mala e dar um café. Mas no próximo turno vai acontecer mais uma coisa. Lembrando, uma dica. O Barney vai voltar em algum dos outros turnos e vai acontecer uma coisa.
ele vai pedir pra tirar foto dele, né? E é só isso mesmo. E pelo que eu vi, não tem mais nenhum cliente. E obviamente esse daqui não é um cliente legal. Vaza daqui, meu amigo. Você tem uma cabeça estranha. E também mais uma dica é que quando você usa o taser, tipo, ó, isso daqui é uma anomalia, mesmo que não pareça. Aqui, ó, ele é uma anomalia. E daí, se você dá um choque na anomalia, você ganha mais 2 de sanidade. Isso é muito bom. E ó,